nome é Larissa, eu sou responsável pelo Laboratório de Microscopia e Microanálise do CCTM do IPEM. Aqui no laboratório, nós temos 3 microscópios eletrônicos de varredura, um microscópio eletrônico de transmissão e um microscópio de varredura por sonda. Nosso laboratório é um laboratório multiusuário e nós prestamos serviço para auxiliar na caracterização das pesquisas desenvolvidas dentro do Instituto. Nós temos também colaborações com outras universidades e institutos de pesquisa parceiros. Esse daqui é um microscópio eletrônico de transmissão. Embora a sua estrutura pareça algo mais complicado, ao invés da gente ter uma fonte de luz visível, como no microscópio óptico, a gente tem uma fonte de elétron. Essa fonte de elétrons, ela é acelerada através de uma diferença de potencial e esse feixe de elétrons ele é focalizado por lentes eletromagnéticas, ao invés de lentes de vidro que são utilizadas nos microscópios ópticos. Para a microscopia eletrônica de transmissão, a amostra deve ser posta num porta-amostra de 3 mm de diâmetro. Esse porta-amostra vai ser inserido num porta-porta-amostra que vai levar essa amostra ao centro da coluna do microscópio. Esse feixe de elétrons passa através da nossa amostra e vai ser projetada uma imagem no anteparo fosforescente ao final do microscópio. Essa imagem também pode ser digitalizada quando esse feixe de elétrons incide numa câmera CCD. E aí a imagem vai para o computador e a gente consegue trabalhar então a partir daí. Acoplado ao microscópio eletrônico, a gente também tem detectores, por exemplo, o detector de EDS, que é espectroscopia de energia dispersiva, que nos permite, juntamente com a caracterização microestrutural, fazer a análise elementar e determinar então a composição das amostras que a gente está analisando ao microscópio. Meu nome é Cláudio José da Rocha, sou tecnologista e trabalho no Laboratório de Microscopia e Microanálise aqui do IPEM. Eu vou mostrar 2 equipamentos. Esse microscópio que está comigo tem uma capacidade de aumento até uns 5.000 vezes. É um microscópio eletrônico mais simples e ele é utilizado para fazer as análises iniciais de uma pesquisa. Dependendo da demanda por mais detalhes, mais características da amostra, essa amostra é encaminhada para os outros microscópios. Uma capacidade boa desse microscópio é fazer a imagem e fazer a composição química pontual ou bem em uma determinada microrregião. Isso faz com que eu tenha um poder de análise muito grande em relação às características da amostra. Este é o porta-amostra, né, que nós utilizamos para este microscópio, e aqui, como dá para ser vista, é a amostra que foi colocada nessa superfície. Depois que eu regulo a altura ali, eu introduzo esta amostra nesta posição, fixo bem e faço o vácuo. A varredura ela é sincronizada com a varredura da tela. Isso faz com que eu tenha a imagem. Como é que se forma essa imagem? Essa imagem ela é coletado um sinal, porque os elétrons eles se chocam contra a sua amostra, soltam uma série de sinais, você associa essa intensidade, esse tipo de sinal, né, a um ponto da tela. E aí, sucessivos pontos vão fazer a montagem da imagem. Este é o microscópio XL30 e esse é o microscópio mais tradicional em termos de formato, né? Nós temos aqui a câmara, é onde a gente posiciona as amostras. Então esse microscópio ele é controlado também com uma interface gráfica, né? As amostras elas são preparadas e colocadas nesses portes. A câmara também é uma câmara grande, então ele consegue suportar amostras maiores também, né? Após introduzir as amostras, a gente pode fazer a análise, né? O canhão de elétrons vai fazendo uma varredura na sua amostra. Meu nome é Glauson, eu sou um dos técnicos que opera os microscópios eletrônicos, né? E eu gostaria de apresentar aqui esse outro microscópio eletrônico que também faz parte do conjunto aqui do laboratório, né? Que esse aqui é um equipamento mais sofisticado porque ele é um equipamento de alta resolução, ou seja, ele possibilita
que a gente consiga obter aumentos das superfícies que vão ser analisadas até aproximadamente umas 500 mil vezes. Esse equipamento também ele possui uma parte analítica, em que é possível a gente saber a composição química do material que nós estamos analisando aqui. É a operação por meio de energia dispersiva de raio-x, uma forma de espectrometria. Aqui, né, eu estou mostrando aqui uma superfície de um material que está sendo analisado, onde a gente pode observar aqui que tem regiões com colorações diferentes, né? Eu posso analisar a composição química dessas diferentes regiões. Por exemplo, eu posso fazer uma análise pontual, eu posso ver aqui esse espectro que mostra os elementos químicos que estão presentes nessa área do material que está sendo analisado. Então, quer dizer, esse equipamento é uma ferramenta muito útil de análise. Olá, meu nome é Bárbara e eu vou falar um pouquinho do microscópio de força atômica. O laboratório tem disponível o Multimode 8 da Bruker e ele é um microscópio que serve para caracterização de superfícies e dá principalmente informações sobre topografia. O funcionamento básico dele é a utilização de uma sonda, onde uma ponta extremamente fina é presa num cantilever e esse cantilever vai fazer a varredura da superfície de uma amostra e então, com a incidência de um laser sobre esse cantilever, e sentindo as interações entre ponta e amostra, esse cantilever vai ser defletido e então, com o auxílio de um fotodiodo, vai receber esse sinal e transformar para um mapa de topografia. Além das informações de topografia, também é possível estudar propriedades mecânicas, magnéticas e elétricas de superfícies. Além do microscópio, aqui tem o controlador e aqui tem a luz do microscópio óptico, tem uma análise em andamento, um filme com uma mistura de polímeros e a gente utiliza o software Nanoscope para fazer essas medidas. Em andamento aqui tem a Scan Assist, que é uma técnica patenteada da Bruker, e aqui está mostrando informações sobre a topografia da amostra.